E já estamos de volta e vamos direto para o nosso quadro Você Tem Direitos, que hoje tem como tema como lidar em caso de acidentes de trabalho. E olha só, hoje o nosso entrevistado é representante da OAB Roraima, Henrique Figueiredo, advogado. Seja muito bem-vindo ao Amazonsat. Obrigado. A primeira dúvida que eu tenho é a questão, tem diferença em relação aos direitos do trabalhador se em caso ele tiver um acidente dentro do ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho? Tem sim algumas diferenças. Primeiro temos que diferenciar a questão da relação de emprego. Como estávamos conversando anteriormente, a relação de emprego é uma subdivisão da relação de trabalho, que compreende outras tantas, como o trabalho cooperado, o trabalhador autônomo, o estivador, que é um avulso, mas na condição específica de relação de emprego, aquela que tem patrão e empregado, ele está garantido pela CLT e também pela Constituição com relação a alguns direitos. Por exemplo, o empregado tem direito a que a empresa contrate a seu favor um seguro contra acidente de trabalho, que ele pode resgatar independente das indenizações cabíveis ainda a cargo da empresa, se ela concorreu ou se foi causado dolosamente ou culposamente por ato da empresa. Então, além do seguro de acidente de trabalho, a empresa também deveria pagar indenizações que são arbitradas conforme a verificação pericial da questão. Já o trabalhador que não é empregado, trabalhador autônomo, avulso, ele terá alguns benefícios com relação ao acidente do seu trabalho, mas a cargo do INSS por sua contribuição individual. Agora, qual é a primeira iniciativa que o trabalhador deve ter quando sofre esse acidente? O acidente de trabalho é a lesão corporal ou a perturbação da capacidade laboral do empregado, seja ela pelo trabalho ou em função dele, inclusive em Tinder, né, durante o percurso até o trabalho, também é compreendido como acidente de trabalho, que cause a redução da capacidade laboral, seja ela relativa ou total, e ainda transitória ou permanente. Então, o primeiro caso a ser verificado é se de fato houve um acidente de trabalho. Esse acidente de trabalho, mesmo que não tenha causado lesão, deve ser comunicado por meio da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, que é para fins também de estatística, então não só para questões de indenização, mesmo que o empregado não tenha tido ali redução de capacidade laboral, é obrigatória a emissão da CAT. E se ele tiver sofrido uma redução de capacidade, a indenização aplicável ao caso deverá ser mensurada por meio de uma perícia. E aí depende, tanto perícia seria em primeiro momento para verificar se o empregador teve culpa ou com causa, né, se ele agravou a causa originária, e ainda depois uma perícia para verificar se, verificado já que o empregador concorreu para o infalso, para o acidente do trabalho, então, verificar com uma perícia médica qual a extensão dessa lesão, se ele vai ficar para sempre sem trabalhar, ou só algumas funções não serão mais possíveis para ele, e aí então ele teria direito a pedir uma indenização a respeito dessa redução da capacidade laboral. Agora o senhor falou da questão que tem que avisar ali para a questão de estatística. Mas onde é que ele faz mesmo e como é o procedimento para fazer esse aviso? A CAT, ela pode ser feita, ela é feita eletronicamente. Então, mesmo que não haja repercussão médica, por exemplo, um acidente com uma lesão corporal, com um membro amputado que vá para o médico, então mesmo que não precise da parte do laudo do médico, o acidente tem que ser comunicado pela empresa e também pode ser comunicado pelo próprio empregado, caso a empresa não o faça. Agora, como que o trabalhador deve reagir caso a empresa resolva não ajudar, não dar assistência a esse trabalhador? O que ele deve fazer? Primeiro, com relação à CAT, se houve de fato um acidente de trabalho e a empresa foi omissa com relação à emissão da CAT, nesse item já pode o próprio empregado procurar a emissão da sua própria CAT. Depois, ele pode comunicar também ao Ministério do Trabalho para comunicar que a empresa está se omitindo com relação a obrigações gerais, como a primeira, a comunicação da CAT, como segunda, a interrupção do seu contrato de trabalho pelos primeiros 15 dias do afastamento dele, o encaminhamento para o INSS para a perícia na necessidade se ele vai ter ou não que ficar afastado do emprego para auxílio-doença acidentário. Então, ele pode tomar essa iniciativa particularmente, comunicando primeiro a CAT, depois procurando o Ministério do Trabalho
para ver cumprida pela empresa as suas obrigações funcionais. Agora, se de repente, doutor, acontecer da pessoa recentemente ter entrado em uma empresa, ainda não ter aquele prazo realmente ali do teste, né? E acontecer alguma coisa com essa pessoa dentro ou fora da empresa, como que essa pessoa deve reagir? Deve procurar assim mesmo ali seus direitos, ou pelo fato de estar ali no teste, melhor se segurar, melhor continuar trabalhando mesmo com a lesão? Não, se a lesão for decorrente da relação de emprego ou em função dela, por exemplo, se ele caiu de moto enquanto ia para o trabalho ou ia fazer uma entrega, mesmo não tendo sido no local do trabalho, foi em decorrência do labor que ele foi contratado para fazer. Então, esse acidente próprio ou acidente de percurso, que é esse da moto, por exemplo, é indenizável. Então, seria um acidente que, se comprovada a culpa ou o dolo da empresa, deveria ser indenizado. O fato dele estar em contrato de experiência, e é bom que se frise que o contrato de experiência não é um contrato informal, que a gente vá testando e se der certo, ao final se regulariza, não. A própria lei já estabelece que todo contrato, inclusive o contrato por experiência, tem que ser previamente registrado e por tempo determinado já averbado, ou seja, se é por 40 dias, se é por 50 dias, se é por 90 dias o máximo, já tem que vir isso na carteira de trabalho. Então, desde o primeiro dia, ele já é empregado pleno da empresa, em contrato temporário, mas já assinado a carteira, então é pleno. Qualquer acidente dentro da empresa nesse período já é um acidente indenizável. O que ele pode não ter, dependendo do tipo de lesão, por não ter mínimo de 12 meses de contribuição, não ter direito ao auxílio-doença. A não ser que a doença tenha sido aquelas classificadas como especiais que pode então dispensar essa carência. Mas seria só com relação ao auxílio-doença. Com relação à indenização, que é a cargo da empresa, ele já teria direito ao primeiro dia. Aqui temos casos, já vimos de situações de acidente de trabalho em 5, 6, 7 primeiras horas depois de contratado. O camarada teve um problema na empresa e teve um membro amputado, qualquer coisa assim. E já aqui em Roraima, inclusive, já vimos casos desse tipo. E foi indenizado, foi reparado, o vínculo de emprego já se estabeleceu desde o momento da contratação. Então não importa se é caráter temporário de experiência ou não. Agora, eu achei disso uma importância, essa questão que o senhor frisou agora, que realmente, se a pessoa está indo para o trabalho e acontece um acidente, já é caracterizado como acidente de trabalho, mesmo ela não estando no ambiente de trabalho. Sim, nós temos o acidente próprio e o acidente de percurso. O próprio é aquele mais comum, responde inclusive por 84% das ocorrências de acidente de trabalho, que é o acidente, a mutilação durante o serviço e no local de trabalho, ou no local a mando do trabalho, do empregador, perdão. Já o acidente de percurso é esse que ocorre no deslocamento, o acidente em itinerário, né? De casa ao trabalho e do trabalho para casa. Isso também já é reconhecido, já é plenamente aplicável. O que há hoje em dia um dissenso jurisprudencial é só nos reflexos plenos disso aqui, como por exemplo, alguns tribunais entendem que o acidente de percurso só é válido se comprovado pelo empregado que o acidente ocorreu no horário de deslocamento de casa ao trabalho e do trabalho para casa e naquela rota pré-determinada. Já os tribunais já entenderam, nós temos experiências em jurisprudência a respeito disso, de que o simples desvio de rota não é capaz de descaracterizar o acidente itinerário. Então, por exemplo, o empregado está saindo de casa ao trabalho e do trabalho voltando para casa, ele resolve sair da rota habitual para deixar um colega em casa, fazer a compra de mercearia, de pão, e o acidente ocorreu nesse deslocamento e em desvio de rota. Mesmo esse local, mesmo esse desvio de rota sutil, seria ainda aplicável à indenização para acidente de percurso. E sempre a nossa dica, então, seria procurar um profissional em caso de dúvida? Sim. Em que pese o direito do trabalho, a justiça do trabalho, para dar acesso mais fácil ao empregado, a parte hipossuficiente, ela garante o justpostulância, quer dizer, o empregado pode procurar a justiça do trabalho sem a necessidade de um advogado, então não é obrigatório. Mas a experiência, inclusive os magistrados, com nossas conversas habituais pela OAB, nós temos verificado que sempre é muito mais proveitoso em termos de melhoramento técnico dos seus pedidos, evitar também, inclusive, perda de tempo. Muitas vezes um pedido mal elaborado, porque de antemão o empregado não sabia exatamente o que pretendia, né? Ele tem uma noção vaga do seu direito, mas não sabe instrumentá-lo. Então, é muito mais proveitoso em termos de tempo, em termos de eficácia técnica, realmente buscar um profissional para se esclarecer a respeito. Inclusive, até mesmo da viabilidade, da pertinência da ação. Às vezes é uma pretensão que não tem guarida legal. Então, é melhor realmente verificar de antemão se vale a pena.
Ok, será que teria mais algum assunto importante, com ênfase para a gente ressaltar nesse momento? Com relação a acidente de trabalho, Sim. sempre é bom verificar também que as empresas elas têm que fazer a sua parte nesse sentido, né? Evitar de cada lado os excessos. Então, tanto os empregados evitarem aquela hipersensibilidade, né? Achar que qualquer coisa é contra eles, que qualquer situação é um prejuízo para eles, mas também da parte da empresa ter as garantias mínimas asseguradas, né? Conferir aos seus empregados os EPIs e EPCs, que é equipamento de proteção individual e coletiva, todos os indicados, manter atualizados os seus laudos de segurança do trabalho, o PCMSO e o PPRA, para então estar em dia, vamos dizer assim, em dia com a segurança. Aquele que é precavido e atende a todos os requisitos tem muito mais chances de evitar os acidentes e também evitar, mesmo que o acidente ocorra, que fique demonstrada que ele concorreu pela sua omissão com relação à segurança, que ele concorreu para aquele acidente. Então, seria o acidente da culpa exclusiva da vítima, aquilo que só ocorreu realmente porque o empregado se valeu de extrema confiança. Então, é importante que a empresa também tenha essa posição em mente, de manter atualizados seus cadastros, os seus planos de controle de segurança, manter os profissionais do SESMIT em dia, para evitar realmente essa ampliação de casos de acidente de trabalho que nós temos visto os índices crescendo. Ok, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço, estamos aqui à disposição. Obrigada novamente. Gostaria de agradecer a equipe da OAB do Estado de Roraima. Obrigada. Comente. Tá aí, gente. Semana que vem tem muito mais, viu? Se você, de repente, tem alguma dúvida em relação aos seus direitos, mande pra gente que, com certeza, nós vamos correr atrás. Agora vamos a um breve intervalo. Não saia daí que daqui a pouquinho eu estou de volta.